Farmacodinâmica parte 2, já conversamos sobre a proteína GS, GI e agora vamos falar sobre a GQ. Uma rápida revisão para refrescar a sede da sua memória. Nossa! A GS, a GI e a GQ, todas elas são receptores metabotrópicos acoplados à proteína G. Acontece que, mesmo que todas elas sejam da proteína G, significa que o que é igual, de fato, o que é realmente igual, é essa estrutura aqui do receptor e as 3 subunidades. Por exemplo, você vai ter aqui a alfa, que vai estar ligado à famosa GDP. Então, todas elas têm essa mesma estrutura e por isso que elas são receptores metabotrópicos acoplados à tal da proteína G. Acontece que quando de repente há uma ativação desse receptor, por quaisquer que seja a substância, essa parte aqui, ó, do alfa vai se desacoplar, desagregar e vai fazer com que o alfa se transforme em G, T, P. Show de bola, justo, excelente, top das galáxias. E ele vai liberar uma energia e essa energia que vai ser liberada vai ser utilizada para fazer o que é necessário. Qual a diferença então? Qual a diferença se todas elas fazem a mesma coisa? Olha só, de verdinho aqui, ó, eu vou colocar a GS. A GS, quando o receptor é GS, vai aumentar a atividade de uma enzima chamado adelinato ciclase. Não, é fácil demais, é fácil. Agora, vou colocar aqui de verdinho claro. Se for GI, ela vai inibir a atividade da adelinato ciclase. Vai inibir, vai diminuir. Agora, se for a GQ, é a que nós vamos falar nesse momento, vai estar relacionado com o aumento da atividade da fosfolipase C. Então, essa é a diferença dos 3 receptores metabotrópicos, ambos acoplados à proteína G. E todos têm essa mesma estrutura, o que vai diferir é que ela vai usar essa energia dela para essas situações completamente diferentes. Refrescou a mente? Deu água de beber à memória? Então, nós vamos agora falar especificamente sobre a proteína GQ. Que vai acontecer, né, aquele mesmo processo da dissociação, eu acho que essa palavra é melhor, da dissociação lá da subunidade alfa com GDP, que vai transformar em GTP e vai continuar. Então, vamos falar agora sobre GQ. Show de bola, né? Se fosse alunos judeus, eu começaria por aqui, ó. Todo a cascata de sinalização, todos os sinais de segundo mensageiro. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso agora. Porque nessa daqui vai ter uma cascata, vai ter um negocinho aqui, vai ter segundos mensageiros. Tá certo? Só que aí eu vou começar do outro lado. Então, o GQ, nós vamos lembrar que tem primeiramente a mesma estrutura. Porque das outras, porque todas as outras são receptores metabotrópicos acoplados, né, à proteína
acoplados à proteína G. E a subunidade alfa, ela está aí associada com o GDP. Acontece que um dia vem de repente de algum lugar uma substância, uma molécula que ativa a proteína G. E o sinal vai vindo, o sinal vai vindo. Quando chega aqui, ele faz desassociar o alfa. Então, vou apagar o alfa daqui. Ó. E aí, de repente, aquela subunidade alfa, ela desassocia. Em vez de ser GDP, agora nós temos GTP, que vai liberar uma energia para fazer alguma coisa, para ativar alguma coisa. E essa energia que está sendo liberada, essa energia vai ser utilizada na famosa, única e inconfundível fosfolipase C. Ativou a fosfolipase C, né? Ativou a fosfolipase C, basicamente, né, você vai ter aqui, né, a membrana de boa lá, tal, não sei o que. Tô tentando fazer uma membrana rápida aqui para não gastar tempo. Tá. Aqui você tem a membrana da célula. E essa fosfolipase C, ela vai chegar lá na membrana da célula como que não quer nada. Só que aí você não pode esquecer que essa fosfolipase C recebeu uma grande dose de energia, ela está poderosa. Então ela chega lá e quando ela chega, ela simplesmente faz algumas coisas. E entre essas coisas está arrancar, quebrar coisas lá dessa membrana, tá certo? Então esse fosfolipídio, a fosfolipase C, ela vai arrancar e quebrar fosfolipídios de membrana. Então ela chega aqui, não quer nada e quebra tudo, arranca tudo. Mas é por bem, porque quando ela faz isso, a PIP é liberada. E a PIP2, que estava lá sem fazer nada, achando que estava aposentado, mas ela é muito jovem, tem que trabalhar. Não pode ficar em casa só dormindo. Então, fosfolipase C vai lá e quebra tudo para arrancar a PIP2, porque ela é jovem. A PIP2 é jovem. E a PIP2, ela é conhecida, né, como fosfatil inositol bifosfato. Fosfatil inositol bifosfato. E aí, esse fosfatil inositol bifosfato, ele vai quebrar. E aí, quando ele for quebrado, mais uma vez, porque tá preguiçoso ali, tem que quebrar na porrada mesmo, senão não vai. Olha só esse termo que eu usei, só de maneira didática, só para você prestar atenção. Cuidado, calma, só presta atenção. Acontece que é liberado aí, ó, o IP3, que é resultado dessa quebra do PIP2. É o resultado do trabalho do PIP2. Ele já foi arrancado, já saiu do sofá, agora ele está trabalhando e ele gera alguns resultados. E um desses resultados é o IP3, que é conhecido como
inositol trifosfato. O inositol trifosfato, ele simplesmente começa, quando ele aparece, ele começa a ficar fissurado por uma coisa. Ele começa a ficar fissurado pelo famoso retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, ele tem uma coisa que o IP3 quer, que é cálcio. Então, o que acontece? O IP3 ele vai lá no retículo endoplasmático e faz com que esse retículo endoplasmático libere o cálcio que está lá guardado. Então, ele faz abrir canais de cálcio e aí começa a sair, ó, para tudo quanto é lado, o cálcio que estava armazenado no retículo endoplasmático. É isso que começa a acontecer. Então, você vai ter cálcio aqui para tudo quanto é lado. Só que como esse PIP2 ele é muito jovem e a fosfolipase C botou para quebrar, ele trabalhou demais. Ele falou, não, agora eu vou trabalhar mesmo e tal, não sei o que. E aí ele pegou e deu mais resultado. E esse mais resultado do PIP2 foi o DAG. Que é o famoso diacilglicerol. O famoso diacilglicerol, também conhecido como DAG, vou mudar de cor aqui, né? É o resultado de mais trabalho do PIP2, mais quebra do PIP2. E esse DAG ele simplesmente vai lá e vai ativar a proteína sinase quinase C. E a partir de agora, se você assistiu outro vídeo, você já tem noção do que essa quinase faz, porque toda quinase fosforila. E aí essa quinase ela vem fosforila, vou colocar laranja aqui, ela vem e fosforila os canais de sódio. Então simplesmente o sódio que estava lá fora da célula, ele começa a entrar. E essa entrada de sódio, óbvio que vai modificar a voltagem dentro da célula, na membrana da célula, que vai induzir a abertura, vou colocar de vermelho aqui, que vai induzir a abertura de canais que dependem de voltagem. Canais dependentes de voltagem, que é esse vermelho aqui, que é um canal de cálcio. Então, o cálcio que está aqui fora, ele simplesmente vai começar a entrar dentro da célula. Essa entrada de sódio, essa entrada de cálcio, vão induzir, ó que louco, o fechamento de um outro canal, que é um canal de potássio. Então, o potássio ele vai ficar dentro da célula. E isso tudo, toda essa história aí de exercício e tal, é a famosa despolarização. É a famosa despolarização. E a despolarização dessa célula
a despolarização da membrana, que vai causando em toda essa célula, é consequência aí da ativação, ou melhor, tem por consequência a ativação dessa célula, tá certo? Se fosse hiperpolarização, então essa célula aí, ela estaria descansando. Então, vou parar esse vídeo aqui para poder ser um resumão rápido, e aí vou continuar falando ainda sobre outros receptores, mas não mais os metabotrópicos, tá certo? Por aqui acaba metabotrópico.